Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. É muita bênção. Quem está feliz dá um amém aí. Glória a Deus. Eu sinto que esse ano aqui, irmãos, que Deus está mudando, né, todas as coisas, o ano da mudança, muitas coisas estão acontecendo. E eu vejo que Deus está nesse processo de nos mudar. Então, quando Deus levantou esse projeto, esse propósito, para esse ano ser o ano da mudança, o ano onde as coisas iriam passar por um processo, e nessa dinâmica desse processo nós seríamos abençoados, né? Todos nós. Eu penso que isso tem acontecido. Eu vejo que Deus tem mudado muita coisa está acontecendo desde que o pastor colocou essa palavra como propósito para a nossa igreja. Nós entramos nesse lugar no primeiro dia da campanha da Arca, no dia do aniversário do pastor, se eu não me engano, e passamos por muitas coisas já. Muitas coisas nós passamos. Eu não vou ficar lembrando aqui, porque como a gente fala, quando você lembra das situações, existe uma memória emocional envolvida. E essa memória emocional, ela traz de volta o sentimento. E passamos por algumas situações difíceis e conturbadas. Mas não estamos deixando de progredir. Não estamos deixando de progredir. Não estamos deixando de alcançar. Nós estamos alcançando. Mas eu penso que se levantou algo. Eu sinto no meu coração que se levantou algo. Se levantou algo para atrapalhar. Se levantou algo para tirar a alegria. Se levantou algo para perturbar. Porque você passar por um processo de mudança é você estar numa zona de conforto, onde todas as coisas estão encaixadas e funcionando, e você decidir mudar algo para melhor, e com isso você põe um plano, você estabelece metas a serem atingidas. Isso é o que Deus fez, e nesse processo que Deus faz, Ele vai concluir aquilo que Ele tem para fazer. Mas o inimigo, a partir do momento que ele vem tendo a leitura das informações que estão sendo declaradas a partir das nossas ações, o inimigo vai se armando, e o inimigo vai usando também das estratégias dele para poder fazer com que as coisas não aconteçam. Eu vou dizer para você, isso não vai acontecer. É bom que você concorde, dê a sua palavra de amém, porque quando você concorda, dá a sua palavra de amém, glória a Deus, aleluia, e eu falo assim, nós não vamos deixar de alcançar, e você fala, você está concordando que você não vai deixar de alcançar, e nós não vamos deixar de alcançar, porque eu tenho visto que nós estamos colocando a mão naquilo que Deus tem. Mas uma coisa é você colocar a mão naquilo que Deus tem, com a alegria de usufruir do que Deus está te dando. E outra coisa é você colocar a mão naquilo que você tem, com o inimigo enfiando te dando umas agulhadas, e te dando umas perturbadas, né, de vez em quando. E muitas das vezes são agulhadas, mas algumas, eu vou dizer, é um pouco mais do que agulha. Eu não vou nem declarar, porque eu não gosto de declarar palavra negativa. Eu não gosto de declarar também algo superior para coisas que estão debaixo dos meus pés. Eu nem gosto de ficar falando do diabo, que ele, mas faz isso, faz aquilo, tem um certo, sabe, não gosto nem de falar, mas tem algumas coisinhas pequenininhas que ele faz, e isso traz uma perturbação, e às vezes no descontrole da nossa mente,
porque envolve sentimento, sentimento envolve pensamento, e esse pensamento vai fazer com que a gente, às vezes, transforme isso em algo muito maior do que aquilo que realmente é. E ele é especialista em fazer isso, porque ele não tem poder. Concorda? Amém. O inimigo não tem poder sobre nós, não tem poder sobre o nosso progresso. Eu vou declarar alguma coisa aí, eu vou declarar uma coisa para você, você anote isso. Anote isso. No Waze de Deus, ninguém conhece a rota. No GPS de Deus, ninguém conhece a sua rota. Ninguém. As coisas vão sendo declaradas. Um versículo que eu quero declarar logo no começo é esse. Está em Deuteronômio 8:18. Eu li ontem lá em Alphaville e quero ler aqui novamente. Antes, te recordarás de Yahvé teu Deus. Você sabe quem ele é. Porque é ele, com letra maiúscula, o que te dá força. Repete, força. Força. Força, força. Ele dá força. Diga ao fraco, eu sou forte. Ele dá força. E o que mais? Olha a minha tradução. E capacidade para gerar riqueza. Para, está escrito na tradução que nós estamos aqui na igreja, adquirires poder, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Me desculpe, irmãos, mas eu não tenho como dar crédito para um derrotado, que tenta derrotar a igreja e ela só cresce. Eu não posso dar crédito para um demônio, para um catado, vamos colocar entre aspas. Sabe quando, os homens sabem quando nós vamos jogar, e aí nós não temos um time formado, a gente fala, vamos chamar aquele ali então, o time dele é esse, é um catado. Eu não tenho como dar crédito para um catado, que faz 2000 anos tentando derrotar a igreja, e a igreja começou com 12 homens, com 12 apóstolos. Logo nos primeiros capítulos de Atos, você já vê, eles estão num time de 120. E aí passa mais um pouquinho, você vai ver que já no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas são convertidas. E logo no segundo discurso de Pedro, 5.000 pessoas são convertidas. E logo mais para frente de Atos, você vai ver que a Bíblia passa a não contar mais, porque já é uma multidão. Eu faço parte desse time aí. Força e capacidade para gerar riqueza, capacidade de poder. Isso quer dizer o quê? Influência. Isso quer dizer influência. Deus não vai te dar riqueza para o seu bel prazer. Deus não vai te dar poder para você próprio. Deus vai te dar algo, escreve e grava o que eu estou te falando. No momento em que você se comprometer com Deus e você fizer da sua vida glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, quando você fizer das suas ações glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, aí Ele vai começar a te dar as coisas. Por quê? Porque você vai se tornar um embaixador do reino de Deus. Você vai se tornar um cidadão. Você vai ganhar cidadania. Você só ganha o green card nos Estados Unidos quando você adiciona valor ao reino dos Estados Unidos. Você só se torna cidadão quando você vai ser uma pessoa influente. Eu só consigo green card hoje se eu montar uma empresa nos Estados Unidos. Eles me dão, quantos empregos eu vou gerar? X. O que você vai gerar para Deus? Pode fazer todos os seus planos. Eu vou dizer, pode até alguns darem certo. Mas lembre-se desse versículo. As bênçãos do Senhor são quem enriquece e não acrescenta dor. Você pode ficar rico no mundo, mas alguma coisa vai doer.
Alguma coisa vai doer. Não esquece o que eu estou te falando. Influência. Deus vai levantar Paulo. Para quê? Influência. Poliglota. Vai pregar tanto para gregos quanto para judeus, para romanos. Vai pregar para pessoas simples e pessoas de alto poder. Por quê? Influência. Deus tem te dado um dom? Voltando ao princípio da pregação, existe algo que chama-se ciclo natural. Ciclo natural da humanidade. Olha o que diz, não precisa colocar, em Gênesis 8, 22, diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Estações. Então você que está vivendo talvez a estação do deserto, saiba que uma hora esse deserto vai passar. Se você tem vivido a estação do choro, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas vai ter ciclo, ele está nos educando a leis que foram instituídas para este reino terreno. Salmos 74, 17 diz assim: os limites da terra estabeleceste, verão e inverno foram por ti determinados. Vai ter que comprar roupa de frio, irmão, vai ter que comprar roupa de calor. Hoje nós vivemos na era do ar-condicionado, que é uma grande bênção. Ninguém ia ter dinheiro para pagar, né? Aquelas pessoas que ficavam com... Não sei nem se ficava, né? A gente vê nos filmes lá, o rei deitadão, e eles com a folha de palmeira, acho que era, abanando. Vivemos na era do ar-condicionado. Isaías 54:8 diz assim: num impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto. Olha Deus falando. Num impulso de indignação, porque ele também tem a sabedoria emocional dele. E nessa sabedoria emocional, ele se educa. Nosso Deus é educado a que a ira dele não se prolongue. E a indignação dele não se prolongue. Então ele tem um espasmo emocional, né? E ele diz que ele escondeu de nós o rosto dele. Mas logo, diz assim: obrigado, Jesus, me compadeci de ti. Mas por que, Senhor, se compadeceu de mim? Foi por minha causa que eu, passei um spray no cabelo, as mulheres se pintaram, ficou mais bonita, se vestiu melhor. Isso compadeceu Deus? Talvez porque eu carreguei, fiz algumas coisas, trabalhei para a igreja, fui dizimista, fui ofertante, orei. Ele diz assim: me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Olha esse Deus, irmãos, é coisa que eu vou falar para você. Nós temos que aprender como pai, como declara o Senhor, o teu Redentor, movido por um amor inextinguível. E nós, diz lá em Coríntios assim, deixa eu ler esses versículos aqui, para a gente poder ir depois. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder,
tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quem somos nós, né? Falhos, pecadores, julgadores. Quem somos nós? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz, diz o Senhor. Neste mundo sofrereis aflições, mas tende fé, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. E essa palavra mundo, ela tem uma conotação não só de terra, né? Quando traduzido para o inglês, por exemplo, terra é earth em inglês, e mundo é o road. Quando ele coloca eu venci o mundo, não adianta que não vai aparecer ET de outro planeta, não vai, porque esse mundo, a ursa maior, a menor, tudo isso foi criado por ele. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer, sobre tudo isso que está, Jesus venceu. Existem leis, processos, procedimentos, existem coisas que foram estabelecidas que Jesus instituiu, porque diz que as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Então quando eu falo Jesus instituiu, às vezes alguém pode falar assim: não, mas foi Deus que instituiu. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus fez, viu? Jesus fez. Foi Ele que desenhou. No mundo de aflições, nós vamos passar as aflições. Tem de bom ânimo, tem de fé e coragem. Tem de bom ânimo, fé e coragem. Tem de fé e coragem. Então eu vou dizer para você, porque Ele, o que te dá força e capacidade para gerar riqueza ou poder, influência. Influência, irmãos. Quando você aprender o que é influência, quando você aprender que Deus te deu um dom, e desse dom Ele espera com que você use através desse dom para Ele, a fim de influenciar para o reino dEle. Porque não se ganha nada na força, não se ganha nada na imposição, nada na briga, não se ganha nada na porrada. Se ganha na humildade, na influência, se ganha na sabedoria, se ganha no saber se portar, se ganha no saber pregar, se ganha no saber ficar quieto, se ganha no saber falar na hora certa, se ganha no saber melhor ouvir do que precipitadamente falar. Tem uma série de coisas que foram colocadas na palavra do Senhor. Diz que Ele nos deu as chaves do reino. As chaves do reino. Não foi a chave. Não, Ele deu as chaves. Se eu te der a minha chave e falar, né? Se eu te der meu carro e não te der a chave, você não tem como entrar e ligar. Tem que ter a chave. E sabe como que está acontecendo? As pessoas estão querendo tomar posse, entrar no carro, assumir aquilo que Deus prometeu, sem usar a chave. E como o pastor falou sobre dízimo e oferta, eu vou dizer para você, se você não for dizimista, e não for ofertante, irmãos, é uma premissa para você ser abençoado. Vai chegar um momento, se em alguma situação, parece que está te fazendo falta você ser dizimista de 10%, parece que está te fazendo alguma falta, vai chegar um momento em que você vai ser dizimista, e esse 20% que você está fazendo, não te faz nenhuma falta, porque o seu 80% é tanto, que você vai viver de uma maneira tão confortável, que você vai começar a aumentar aí, porque você vai se constranger com o amor dele. Isso é uma chave. Essa é uma chave para você abrir as janelas dos céus.
Porque como disse um amigo meu, Deus já falou a janela, porque a janela se abre por dentro. Deus não falou, vou abrir a porta do céu e derramar ricas bênçãos. Ele já falou janela, porque a janela só abre do lado de dentro. Então é Ele que abre a janela. Você usa a chave de poder mostrar para Deus que a riqueza que Ele está te dando, o dinheiro que Ele está te dando, você de certa maneira vai gerar uma influência para influenciar jovens, para influenciar pessoas que querem vencer, a se comprometerem também com Deus, porque elas vão ser abençoadas. E aí, essas pessoas ganham uma padaria e depois ganham a segunda padaria e começam a ter um rendimento extraordinário, sobrenatural, mas que por influência se chegou a esse tipo de resultado. Mas eu vejo que ainda é um número reduzido, mas quem quiser entrar nesse processo aí, eu vou dizer para você, está falando um homem aqui que saiu lá da Cachoeirinha, que morava num porão, que era quarto cozinha, o quarto embolorado, a parede ficava embolorada, saltava para fora, o estuque caiu em cima de nós, a parede saltava para fora, o reboco, a umidade vinha, e tinha que tomar banho lá fora. Você vai falar isso sempre, pastor? Vou falar. Por quê? Porque tem muita gente hoje vivendo aqui, muitos jovens, eu posso falar para os jovens pelo menos, quem for um pouco mais adulto, se quiser pegar, pega. Mas os jovens, eu sei que passam por algumas situações mais limitadas, que não sabem o futuro que vai acontecer, não sabem que profissão que eles vão escolher, não sabem como eles vão alcançar as coisas, não sabem se eles vão ter um carro, não sabem se eles vão ter uma esposa sábia. Eles começam a ter esses questionamentos, eles não sabem o quão eles vão poder realizar na vida deles. Eu vou dizer para vocês, por que eu falo isso? Porque se vocês, não importa a situação limitada que vocês tiverem, Deus tira vocês de trás da malhada e coloca num alto. Ele coloca você para habitar entre os príncipes. Mas para que Ele vai te colocar lá? Para você chegar lá e deitar na tua rede e falar assim, um cacho de uva, por favor. Agora um creme de papaya. Agora eu vou numa churrascaria. Agora eu vou viajar. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Não. Você vai ter que, através daquilo que Deus te colocar na mão, você vai ter que ter a inteligência e a sabedoria de discernir. Geralmente se discerne antes de ser abençoado. Deus não abençoa antes para depois você discernir. Geralmente acontece antes, mas eu não vou absolutizar. Você vai discernir aonde Deus quer te usar. Mas uma coisa é certa, vai ser para você influenciar. Influenciar para Deus. Então tem as estações. Eu não posso mudar, né, pastor? Olha, você vai ter que plantar e esperar a hora de colher. Você vai ter que colocar a semente, você vai ter que trabalhar. Primeiro você vai ter que trabalhar a terra, depois colocar a semente, aí trabalhar para a semente frutificar. Depois que a semente frutificar e começar a crescer, você vai ter que cuidar, e aí entra o dízimo, por exemplo, que garante com o que você plantou, vai nascer. O gafanhoto não vai vir para comer aquilo que você plantou. Então o seu dízimo te dá a cobertura daquilo que você plantou. E aí o seu dízimo cobre, então ele garante e te dá certo que você vai colher. Mas quando você ainda é ofertante, você é pactuante, você faz mais do que o dízimo, ao invés de você colher só de uma semente, você colher 2 frutos de café, de alguma forma ali, vai nascer 3, vai nascer 4. Em alguma forma vai mudar a economia, e aí de repente, porque eu ouvi um testemunho do Flávio Augusto, e ele quando vendeu ao WhatsApp, ele vendeu ao WhatsApp por um valor, e ele pegou esse valor em dólar, e o dólar estava a 2 e alguma coisa. Então, suponha, ele vendeu a 100 milhões de dólares, a 2,5, estava 250 milhões de reais.
Dobrou, foi para 4. 500 milhões, só na mudança da moeda. E aí o que aconteceu? Ele recomprou a WhatsApp, num valor ainda muito mais baixo, que as pessoas lá não souberam administrar. Desculpa, irmãos, ainda ele tira do ímpio e dá para o justo. Esse Deus que eu sirvo, é dessa mesa que eu como, é desse processo extraordinário, é que eu vou comer. Mas a estação vai ser a mesma. Você vai perceber que a estação vai ser a mesma. É o tempo de plantar, é o tempo de colher. Vai vir a chuva do plantio, vai vir a da colheita, e você vai ter que esperar para colher. Mas eu vou dizer para você o que acontece quando Deus quer te abençoar. Por quê? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Então, assim, embora existe tudo isso que Ele instituiu, vão haver processos que Deus trabalhará nessa dinâmica para poder abençoar a sua vida e que você possa ser usado por Deus por influência. E o Voz da Verdade não foi levantado um conjunto para o bel prazer de tocar, mas foi levantado um conjunto que, se você entrar hoje em qualquer igreja evangélica e perguntar sobre o Voz da Verdade, talvez os mais jovens não, mas eu vou dizer, eu penso que de uma geração assim, de 25, 30, entre em qualquer igreja evangélica e pergunta do Voz da Verdade, e vai estar lá, alguém vai estar vestindo um brilhinho, vai estar cantando a música, vai ter um coral, as pessoas vão estar na igreja, pessoas que estavam servindo ao diabo se converteram através da música. Por quê? Porque Deus deu o dom para influenciar, e Deus levantou essa dinâmica, esses ritmos diferentes, essas coisas que o Voz da Verdade fez, como samba, baião, tango, rock, todos os tipos de músicas, vieram para quê? Para culturalmente quebrar umas barreiras e trazer as pessoas para dentro da igreja. Não foi para bel prazer e para bel glória. E hoje vários outros conjuntos vão ser usados, e se Jesus não voltar, muitas outras pessoas vão ser usadas para influenciar para o reino de Deus, para atrair para o reino de Deus. O seu casamento, lembre-se, Deus instituiu o casamento dentro do Éden. Deus instituiu o seu casamento para ter vitória. Deus instituiu o seu casamento para viver dentro, mas nós saímos fora, e agora essa doença pegou os casamentos. E agora as pessoas, elas acreditam que o quê? Que elas vão tentar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. E sabe o que isso quer dizer? Você está dizendo, quando acontece esse tipo de coisa, não estou dizendo de repente para o segundo, irmãos, porque tira-se uma vitória. Quando fala sobre o presbitério, fala o homem de uma mulher só, ele está dizendo que tenha uma só mulher. Não está dizendo que tem que ser casado com uma mulher, só foi casado com duas, já não pode, não quer dizer isso. Mas as pessoas pegaram o produto de Deus, o casamento, que foi criado dentro do Éden, e eles estão dizendo assim que isso não dá certo, não presta. Eu não posso crer que algo que Deus desenhou, que Deus inventou, que Deus criou para o homem e para a mulher, possa ser colocado como um produto que as pessoas hoje estão virando que ninguém quer. Mas por que Deus então nos dá uma chance de nós refazermos o plano, de assumirmos o compromisso? Porque Ele vai pegar teu casamento para quê? Para você influenciar outras pessoas, para você mostrar que é possível ser feliz. Deus vai pegar o seu dom, vai transformar ele para que você possa influenciar outras pessoas. Quantas pessoas aprenderam a tocar guitarra como o pastor Zé Luiz?
Quantos jovens querem tocar bateria como o Gabriel toca? Quantos querem tocar guitarra porque o Gabriel Marino toca guitarra? Quantos querem cantar do jeito que é cantado? O quanto que você pode pegar seu dom e fazer com que isso seja influenciado? É para isso que Deus te deu para a honra e glória dEle. Deus te criou para a honra e glória dEle, para colocar você num pedestal, não debaixo da cama, não para passar vergonha. Deus não criou os produtos dEle para que passasse vergonha e tivéssemos que esconder embaixo da cama. Deus criou o produto dEle para que nós pudéssemos colocar num pedestal, para que pudesse mostrar brilho e não derrota. Mas no mundo de aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jamais Jesus ficou triste, viveu em depressão. Ah, mas é uma doença, mas tem médico que trata. Ah, mas a ansiedade também é uma doença, mas tem doutores especialistas que tratam. A depressão há 10 anos atrás ninguém sabia o que era depressão, hoje já se sabe. Hoje já se tem métodos para poder tratar. Tinha um jovem que estava sendo tratado de depressão dentro da igreja, durante muito tempo. Depois descobriu-se, através de um outro doutor, porque existe a graça comum que Deus deu, e esse outro doutor descobriu que ele tinha que ser tratado como bipolar, e ele é tratado como bipolar e tem uma vida normal. Deus não criou a nossa vida, não nos colocou no mundo para demonstrar que nós somos derrotados, e aquilo que Ele criou, o que Ele sonhou, é algo de derrota. Não é essa a palavra, não é essa a Bíblia, não é essa o discurso de Jesus Cristo. Não dá para se esconder atrás das desculpas. Ah, mas pastor, nossa, estou sendo um pouco duro, né, irmãos? Não é uma questão de ser duro, mas sabe quando você quer passar que dá para se viver algo melhor? Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Se eu não tenho sabedoria, no mínimo eu tenho que estar numa multidão de conselheiro. Mas hoje as pessoas não querem estar numa multidão de conselheiro. Por quê? Porque elas não conseguem ouvir conselho. Sabe que elas vão querer justificar que o meu casamento da pastora Rebeca é porque eu viajo muito e aí a gente se dá bem, porque isso, quando eu volto estou com saudade. Vinte anos, meu irmão, plantando, regando, aprendendo, me espelhando, imitando. 20 anos. Não passamos dificuldade não? Passamos. Teve, às vezes, conflito de relacionamento? Teve. Mas como que a gente resolveu? A gente resolveu com sabedoria. E depois de 20 anos de casado, desculpa, mas não dá para discutir mais. Discussão acabou. A gente não discute mais. A gente senta e resolve. E quando mais eu fico em casa, mais a gente quer ficar junto. A gente não desgruda. Porque uma coisa é certa, eu vou lutar para mostrar, através da minha vida. Quando eu estou falando eu estou representando vocês, eu estou falando vocês vão lutar, e vocês vão levantar, vocês vão sair daqui hoje, com a cabeça erguida, chutando qualquer culpa, chutando qualquer desculpa, mas vocês vão levantar, vocês vão falar assim, não, eu me chamo tal, não, Deus sonhou com a minha vida, Deus me colocou nesse lugar, porque Deus tem algo para acontecer na minha vida, para eu influenciar, para eu ser uma bênção, e eu vou influenciar com o meu dom, com o meu negócio, com o meu casamento, eu vou influenciar com a minha casa, eu vou influenciar com a minha inteligência, com a minha sabedoria, eu vou influenciar para onde? Para Deus. O porquê que depois do enterro do meu pai, apareceu todo mundo lá na igreja sábado? O que o meu primo disse para você, do grupo do WhatsApp lá, que eles me colocaram no grupo dos primos, e eles falaram? Eles seguem a vida do pastor Alessandro, os primos que cresceram com ele.
eles admiram a vida dele. Eles começaram a não colocar mais coisas que eles colocavam lá em comum, porque o pastor Alessandro estava no grupo. Então, eles, por respeito, e cresceram juntos, já não faziam qualquer coisa no grupo, não é? Quando você pisar em algum lugar, diz que a bênção do Senhor está. Certo, presbítero Marino? Presbítera Sônia, pastor Lucas, pastora Delma, pastora Elines, pastor Gabriel, pastor Paulo, pastora Vanessa, pastor Anderson, pastora Carla. Posso ter esquecido de alguém aqui, mas tem outros presbíteros. Quando vocês pisam, cara, num lugar, tem que mudar o ambiente. Os demônios têm que sair. Você tem que ter autoridade para você, a hora que você entrar numa situação, aquele ambiente mudar. E eu estou falando disso por quê? Porque Davi estava no campo. E vocês conhecem a história. Davi estava no campo, e lá no campo é onde ele foi desenvolvido. Lá no campo, aonde o dom dele começou a ser demonstrado, foi lá no campo que ele começou a compor os salmos. Foi lá no campo que ele teve amor pelas ovelhas, e ele tirou as ovelhas de dentro da boca do leão. Foi lá no campo, ele não tinha púlpito ainda, ele não tinha destaque, ele não tinha influência, não, foi no oculto, aonde Davi demonstrava o que realmente era a personalidade dele. E lá no campo, nesses reveses que ele teve, porque no mundo tereis aflições, ele teve bom ânimo, ele teve fé com coragem, para poder lá fazer com que o dom dele aflorasse, e ele pudesse, porque ele diz para Saul, que ele segurou o leão pela juba, e ele tirou a ovelha de dentro da boca do leão. No momento que ele estava sendo questionado, sendo chamado como uma criança. Eu prefiro às vezes uma criança, ou um adolescente cheio do Espírito Santo, do que de repente alguém muito experiente, mas que não sabe a quem ele é. Porque o exército estava lá 40 dias, sofrendo ataques verbais, intimidação. E nessa intimidação, diz que o exército de Saul estava com medo. Eles estavam numa montanha, o inimigo estava na outra, e existia um vale. E nesse vale tinha um gigante. E esse gigante ficava blasfemando contra Deus e desafiando o povo. Até quando esse gigante vai ficar de pé diante de nós? Até quando, diante da promessa do Senhor, nesse ano aqui, o inimigo vai querer trazer tristeza, confusão, perturbação? Até quando esse gigante vai ficar? 40 dias ou 41? 42, 43, 44, 45? Não vai chegar nenhum Davi para colocar a mão na onde tem que ser colocado para derrubar. Eu estou dizendo nenhum Davi porque dentro da casa de cada um de nós tem que existir um Davi pelo menos. E Davi, olha o atrativo de Davi para Deus. Se qualificou pelo amor a Deus para ser ungido rei, um homem segundo o coração de Deus. Não foi pela característica física, não foi pela grossura do braço, e nem pelo quanto ele corria, não foi pela inteligência ou pela sabedoria. Não adianta, às vezes, olhar para nós e achar que nós estamos aqui hoje e nós podemos falar do Senhor, tem outras coisas que são faladas, que são pregadas, livros que são escritos. Existe algo lá atrás que você for entrar, cuidado para o seu coração não ficar duro. Cuida do teu coração. Porque mais
Davi foi escolhido. Davi foi escolhido pelo dom da música, preste atenção. Todos nós nascemos com um dom. Quando Saul está sendo perturbado pelo espírito maligno, e eu vou dizer, esse espírito aí, dentro da dinâmica, Deus criou a oportunidade, mas eu não vou entrar nesse detalhe ainda. Mas ele tinha um espírito maligno que ficava atazanando Saul, e Saul ficava perturbado. E tinha alguém que tocava uma harpa. Irmão, toca uma harpa aí. Toca uma harpa aí, irmão, com o seu dom. Faz quanto tempo que você não toca uma harpa com esse dom? Faz quanto tempo que você não põe a sabedoria sua para falar? Esse jeito seu de ser alegre? Essa força sua de demonstrar quando está dentro do revés? Foi chamado para influenciar o rei. E o rei falou, avisa para o pai dele lá que ele vai morar agora aqui. Ele não vai voltar mais, que eu não vou deixar ele. Porque o teu dom é que vai ser feito... Vai ser feito de uma tal maneira, porque Deus quer te usar, para você influenciar, Ele vai te colocar onde Ele quer, mas você vai demonstrar com o seu coração e através do seu dom. Mas seu dom está onde? Debaixo da cama? Eu vejo as pessoas querendo pegar o dom delas hoje e deixar de lado para fazer outra coisa. Irmãos, o maior erro é uma pessoa que trabalha na área de telecomunicações há 20 anos e ela diz assim, eu cansei, agora sabe o que eu vou fazer? Vou abrir um bar. Porque no bar você vai ver, eu vou fazer isso, aquilo, ilusão. Quantos amigos meus, eu já fiquei cansado. Já fiquei com o sentimento de não querer mais ir. Mas eu falei assim, eu tenho que me renovar. Isso é um dom que Deus me deu, é algo valioso que Deus me deu, é da onde sai, aonde minha família é abençoada, aonde eu coloco o pão, aonde nós fazemos as nossas coisas diferentes. O diabo não vai me iludir, não, eu vou mudar meu coração, eu vou mudar a minha terra. Não vou entrar na ilusão de eu ser nem sei como chama, arpeiro, e vou, arpista, e vou... não, agora eu vou montar uma empresa de construção. Monta aí. Monta. O dom de saber lutar. Deus deu para Davi o dom de saber lutar. Deus deu o dom para mulheres aqui que estão orando, com o dom de saber lutar. Dom de saber lutar. Por quê? Porque ele matou o leão e matou o urso. Confiava que suas qualidades vinham do Senhor. E Davi disse mais, diz assim, quando ele falou para Saul: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Tudo o que Deus nos dá não é nosso braço. Vem de Deus, vem do Senhor. A minha inteligência, a minha sabedoria, o meu dom de falar, o meu dom de vender, o meu dom disso, o meu dom daquilo, tudo vem do Senhor. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu não sei fazer nada sem a Tua mão. Senhor, eu não sei fazer nada sem a Sua ideia. Senhor, eu não sou ninguém sem o discernimento do Seu Espírito Santo. Senhor, eu não sei lutar, Senhor, se não for a Sua instrução. Primeiro Samuel 17:37. Aleluia. Disse mais Davi. Eu já li esse, né? Então vamos vai no 16. 1 Samuel 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em sua presença, que busquem um homem
que saiba tocar harpa? E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem. Porque quando você tem o dom, irmão, e você pratica, as pessoas vão escutar. O Cássio, goleiro do Corinthians, contou para nós, ele era o terceiro goleiro do Corinthians. E quando machucou o primeiro goleiro, eu não lembro exatamente quem era na época. Ele era o terceiro goleiro, tinha que entrar o segundo. E o Tite chamou ele numa sala e falou assim: Cássio, deixa eu falar um negócio para você. Você não sabe, mas aqui, as paredes têm ouvido, o telhado tem olho. Você não sabe, mas tudo que você tem feito chegou aos meus ouvidos. E quem vai ser o goleiro titular daqui para frente vai ser você. E Davi estava nessa situação, lá no campo, tocando harpa. Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse, respondeu para o rei: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Olha aqui para mim. Como que ele sabia tocar? Porque ele tocava. Mas quanto tempo tua harpa está embaixo da cama? Ou está guardada? Chegou a hora de pôr para fora, gente. Além disso, ele é valente. Porque quem sabe tocar, e quem é valente, e quem é animoso, e quem é homem de guerra, e quem é homem sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor contrata. Por quê? Porque o Senhor não quer o exército dele paralisado 40 dias. Alguém tem que resolver esse problema. Quando na dinâmica do seu dia a dia você se mantém positivo, quando na dinâmica do mundo de aflições, que é difícil, não vou dizer que é fácil, é difícil. Difícil, acabei de perder meu pai, não convivia muito com ele, não falava muito com ele, várias situações, situações, N situações mal resolvidas, na família. E aí acontece um negócio desse, sabe qual é a esperança de todo mundo? É que tudo em algum momento se resolvesse, mas não deu para resolver. Não deu. Porque aos 68 anos, todo mundo achava que ia durar 90, aos 68 anos, um infarto fulminante levou, e aí, não deu para resolver. E aí? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você, se você tiver bom ânimo também, você vai vencer. Que é o que? É fé e coragem, irmãos, lá, ó, rejeitado pelo pai, pela família, não almoçava junto com a família, e tocando harpa, cuidando das ovelhas, destrinchando o leão, destrinchando o urso. Não dá para a gente viver nessa vida lamentando, não dá, não tem condição. Nós temos que manter nosso discurso, nós temos que manter nossa harpa tocando, nós temos que nos mostrar forte, nós temos que ser valente, nós temos que ter coragem. Porque é daí que Deus vai contratar, é daí que Deus vai usar, para quê? Para influenciar. Quem que foi lá acalmar o espírito maligno que estava perturbando o rei? Davi. E agora quem que é levantado lá atrás das malhadas, para vir ser ungido dentro da própria casa? Passando um pouco mais para frente. Eu preciso acelerar, porque senão a gente sempre fala assim, vamos pregar pouco, mas a gente sempre prepara mais do que... Mas vou nessa bênção e vou para o finalmente. Porque quando você se mostra forte, das ameaças e dos problemas que te cercam, surgem oportunidades. Repete, oportunidades. E eu estava assistindo uma palestra,
E eu não sei se é verdade, vou colocar aqui como se eu não sei se é verdade, mas é curioso, vou pesquisar, não deu tempo. Mas uma pessoa falando que na língua chinesa e na japonesa não existe a palavra crise. Verdade. Não existe a palavra crise, existe a palavra oportunidade. No momento de situação difícil, sabe o que o chinês fala? Opportunity, opportunity, opportunity. We have opportunity, we have opportunity. E o japonês, mesma coisa, os caras arrancam não sei de onde, joga no chão na tua frente, e de repente você vai falar, nossa, eu estou precisando de uma lâmpada dessa, que circula e faz assim, você nem precisa nada, mas você vai e compra. No momento de ameaça, de terrorismo do inimigo, de desafio do inimigo, porque nós podemos fazer desse ano ser um ano de mudança para a bênção, mas nós podemos transformar esse ano porque nós estamos sendo ameaçados. Estamos sendo ameaçados, enterramos 4 pessoas esse ano. Várias pessoas ficando doentes. Meu filho mesmo teve meningite. E é um guerreiro, querer elogiar o David. Você é um guerreiro, meu. Eu te admiro, você é uma grande bênção. Um lutador, um cara positivo. Que diante das dificuldades você nunca está triste. Eu às vezes pego no pé dele, fico em cima. E ele sempre digere, às vezes, a pressão. Mas essa semana também eu ajudei ele, eu e a mãe dele, nós ajudamos. E ele foi abençoado. Muito abençoado. Mas eu queria te elogiar, você vai mais longe, se você quiser, do que seu avô foi, do que qualquer outra pessoa, porque você tem as características de Davi. E quando eu estava preparando essa palavra, eu pensava em você. No momento das ameaças, irmãos, é onde vai surgir a oportunidade. No momento da crise é onde vai surgir a oportunidade. E nós não temos que olhar como uma fraqueza. Presta atenção, quando Davi chega na frente de Saul, Saul chama ele de criança. Os irmãos param na frente dele e falam assim, o que você está querendo aqui? Ele olha para o irmão, não fala nada, vira e fala assim, mas eu não posso nem falar. Ele fala com ele mesmo, eu não posso nem falar. Ei, Saul, já fui lá, já matei, já fiz isso, já fiz aquilo, já aconteceu aquilo. Eu vou para cima desse cara aí. É aí que você tem que dizer, porque o mundo vai te medir como se você não tivesse chance. Como se você fosse uma pessoa simples, uma pessoa inculta, despreparada, uma pessoa sem características de vencedor, porque ninguém te conhece, é criado lá fora, não é criado dentro de casa. Isso era o que o pai de Jessé via de Davi. Quando Samuel veio para ungir, ele colocou o filho mais bonito na frente, colocou o filho mais forte como segundo, colocou o terceiro. Quando acabou ali, o profeta até pegou e falou assim, não é possível, Senhor. Não, Deus não vê como vê o homem. Eu aprendi isso, não nasci com isso aqui. Eu aprendi, e para se aprender é no forceps. Olha as oportunidades. O dom dele se tornou uma oportunidade de morar no palácio. Diz aqui, que o gigante media 2,90 metros de altura, usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, trazia as pernas protegidas por caneleira de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze.
com dardo por sobre as costas. A haste da sua lança era semelhante à lançadeira de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Se eu derrubar esse cara, eu derrubo qualquer um. Essa que tem que ser a palavra. Não é nem o se, né? Eu derrubo esse cara e derrubo qualquer um. Uma oportunidade, vamos correr. E enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. Olha, passa mês, passa semana, passa dia, e virou um hábito para o diabo chegar na frente da nossa casa, chegar dentro da nossa empresa, chegar na nossa profissão. Ao invés de virar um hábito, nós tomarmos posse, nós irmos para cima, nós conquistarmos. O que está acontecendo com o exército de Israel? O que está acontecendo com esse povo que foi tirado do Egito, que o mar se abriu, que caiu o maná, que caiu as codornices, que o rio Jordão abriu, que as muralhas de Jericó caíram, que eles venceram todos os povos? O que está acontecendo com esse povo? Diante das ameaças, a oportunidade. Olha outro aqui, ó. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Presta atenção, irmãos, onde há crise, a oportunidade de você transformar um ano que é só de mudança, que é preparado para a mudança, que ele seja o ano do cêntuplo, que ele seja um ano da dupla honra. Eu não estou ouvindo seu amém, seu aleluia, sabe? Desculpa eu falar assim, pregar assim hoje, parece que eu estou provocando. Estou provocando vocês, eu estou irada com o diabo, eu estou irada com o inferno, eu estou irado com os demônios que não deixam a gente passar uma semana de alegria, que a gente possa contar piada e ficar rindo na sala. E a gente pegar uma conquista e falar sobre a conquista e tudo, se alegrar e pedir comida e comer e tal. Não está deixando. Nós estamos sentados lá, de repente vem o diabo e põe o assunto dele, a praga dele. Eu não sei, mas nesse ano aqui eu quero agora que Deus me dê o cêntuplo, me dê o triplo, me dê a dupla honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O ano da oportunidade. Diabo, você fez isso? Cara, espera. Você espera, porque eu estava tranquilo, eu sabia que Deus ia abençoar. Mas agora Deus não vai só abençoar não, Ele vai falar assim: ei Gideão, vai na tua força. Ele vai falar: ei Davi, já te dei o dom, vai filho. Pega as pedras, coloca aí. Então foi, a riqueza recebeu do rei, casou com a filha do rei, não paga mais imposto, abençoou a família, porque a Bíblia diz, a Bíblia fala isso, você vai abençoar ao que está em redor. Vamos saber lutar as batalhas. Nós estamos lutando batalha com o diabo que está falando, criando um ruído que tem causado dor no estômago, tem causado ansiedade, medo, opressão, e esse vagabundo não para de colocar essa voz dele que ninguém aguenta mais. Cara, eu estou passando por aqui agora. Diz assim: eu estou passando por aqui. Repete aí: eu estou passando por aqui agora. Não, chega, vamos pisar na cabeça desse vagabundo. Vamos pisar de vez e nós vamos tomar posse desse reino. Enquanto o rei antigo matava 1000, nós vamos matar 10.000. Enquanto nesse ano que seria um ano normal, nós ganharíamos 1.000, nós vamos ganhar 10.000. Enquanto nesse ano nós ganharíamos 1.000, vou repetir, se você concordar, amém, você leva a bênção para a tua casa.
Enquanto nós ganharíamos 1.000, nós vamos ganhar 10.000, 10 vezes mais. Nós vamos ganhar 10 vezes mais almas, nós vamos ganhar 10 vezes mais influência, nós vamos ganhar 10 vezes mais poder, nós vamos ganhar 10 vezes mais aquilo que Deus tinha num ano comum para nós. Irmãos, vamos mudar essa rotina do diabo, porque virou habitual. Não, amanhã é festa. Amanhã é festa, amanhã eu vou acordar. Não, essa semana eu quero a felicidade, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Semana passada eu falei, eu quero essa semana, eu vou ficar em casa, eu tinha viajado as 2 últimas. Vou ficar em casa. Terça-feira nós fomos para o shopping, fomos no cinema, e fomos comprar um negócio, recebi a notícia. Vamos fazer um funeral então. Não, essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém morre nesse lugar, ninguém da nossa família morre, em nome de Jesus eu impeço, em nome de Jesus Cristo, todo infarto, todo ataque no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda doença, todo acidente, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos uma semana de paz e de bênção. Chega, esse demônio cai hoje. Amém. Fique de pé. Qual que é a sua força? Qual é a tua força? Eu quero que você coloque em prática nessa semana. Essa semana você vai colocar quais são as melhores coisas que você faz. Você faz um bolo de fubá com creme no meio. Você faz um estrogonofe bom. Você faz você sabe fazer um planejamento de negócio para sua empresa. Você sabe fazer um planejamento de visitar seus clientes. Você sabe fazer uma música. Você sabe fazer um ambiente ficar bom. Você sabe alegrar uma família que de repente não está alegre, que sofreu alguma situação e você quer colocar para cima e você tem o dom da alegria. Qual que é seu dom? O que você faz de melhor? Eu quero que você ponha em prática essa semana. Essa semana você vai colocar o que você tem de melhor para Deus. Você vai pegar seu dom. Por que você está falando isso, pastor? Porque dentro dessa dinâmica, algum rei vai escutar. E ele vai fazer o quê? Vai mandar te chamar. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você melhor faz. Não para ser vendido a R$1, mas para ser vendido por R$1.000. Você não vai fazer algo que você faz para alguém que não dá valor, não. Ele vai te tirar desse hall e vai te colocar num hall aonde você vai ser valorizado. Você não vai morar agora no sereno, não, você vai morar dentro do palácio. Diz assim: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu quero essa bênção. Irmãos, eu estou vivendo essa dinâmica. Eu perdi um cliente aqui no Brasil algum tempo atrás. Deus está me dando um cliente intercontinental. Não é um que trabalha num país só, não. Deus está me dando um intercontinental. Por que você está falando isso, pastor? Para você saber que da boca que sai a palavra do Senhor tem poder e tem autoridade. Tem poder e tem autoridade. E eu estou debaixo do pastor Zé Luiz, é ele que ora por mim. É na almofada dele lá que está a lágrima dele, que está o joelho dele abaixado, é lá. Tudo eu devo a ele. E às vezes a gente não pode dizer, porque no ambiente que você está, às vezes você vai atrair os irmãos de José para te jogar na cova. Mas eu honro com a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quais são os seus melhores recursos? O que você tem? O que você tem? Você tem a pedra?
É a sua habilidade, é a pedra, é o recurso que você tem? Qual o recurso que você tem? Você tem uma empresa, você sabe vender? Você sabe fazer o quê? Qual o recurso? O que está na sua mão de recurso? Ah, pastor, mas eu só tenho 5 pedras. Amém. Pega 5 pedras, põe no bolso. Com uma você vai derrubar o primeiro gigante. Se a família dele vir, você vai derrubar os 4 irmãos com as outras pedras. Mas pega o que você tem na mão e põe no seu bolso. Presta atenção no que está te cercando de recurso, que é com isso que você vai agir. O que mais? Qual a sua maior vantagem? Qual a maior vantagem sua diante de pessoas que fazem a mesma coisa que você faz? Além de você tocar harpa, você anima o ambiente? Além de tocar harpa, você é valoroso? Você é valente? Além de tocar harpa, você é habilidoso? Quais outras vantagens que você pode agregar a isso que você faz? Aí enumera lá suas vantagens. Aí eu quero outra pergunta para você que eu vou fazer. Qual o seu nível de engajamento com essa pregação? Qual o seu nível de engajamento? O pai da Delma veio aqui nos 4 encontros de sabedoria. Qual foi o testemunho dele? Ele veio falar para mim: pastor, dobrei a minha venda, pastor, nesse mês, por causa dessas palavras. Tem gente que é daqui e não veio, amém, às vezes não dá para vir. Dobrou a venda, e sabe qual a melhor bênção, pastor? Eu estou saindo de férias agora, eu vou receber o dobro da minha comissão, vou receber o salário ainda o salário de férias. Eu falei assim: meu irmão, vai para suas férias, mas olha, come aquele peixe, come aquele camarão, toma aquele suco, lembra de mim quando você estiver lá, porque você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você não nasceu para ser colocado debaixo do pé do diabo. Não, é o inverso, crente. É o inverso. É o inimigo que está debaixo dos nossos pés. Nós não nascemos para ser cauda. Não, é o inverso. Nós nascemos para ser cabeça. Qual o seu nível de engajamento com a igreja? Qual o seu nível de engajamento com seus pastores? Qual o nível de engajamento com essa palavra? Vai depender da sua semana. Essa semana eu vou brilhar. Essa semana eu vou brilhar. Essa semana vai ser a melhor semana do meu ano. Por quê? Porque Golias está morto. Porque eu não só derrubei ele com a pedra. Embora a minha maior habilidade é trabalhar com pedras para derrubar os meus inimigos, mas sabe o que acontece? Eu também sei lidar com a espada, eu aprendi. E quando o inimigo está caído, desmaiado, é a hora de cortar o pescoço dele, é a hora de cortar a cabeça dele. Então é nessa semana que nós vamos cortar a cabeça desse diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o semestre do cêntuplo, é o semestre da dupla honra, é o semestre do triplo, é o semestre da bênção, que Deus vai fazer nós produzirmos 10.000, onde seria produzido 1.000, nós vamos produzir 10.000. Para acabar, pastor de ovelha, para ser músico no palácio, posição estratégica e influência. Lutava com animais selvagens, agora é matador de filisteu. Valor para o reino. Enquanto Saul matava 1.000, matava 10.000. É o criador do primeiro corinho do espiritual do povo de Israel. Saul mata 1.000, Davi mata 10.000. Alcançou alta recompensa a si próprio e a família, não pagou mais imposto, casou com a filha do rei, riqueza, convidado para morar no palácio. Os membros da família do rei o amavam, atraiu carisma, porque influência atrai carisma. Só que tem uma coisa:
Ah, mas como eu gosto dessa última aqui, eu deixei ali, pastor. Deixei ali de gostoso, para a gente sair gostoso desse lugar. Quem quer sair gostoso, dá um amém. Você vai sair gostoso agora, se sentindo. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. É melhor prestar atenção em mim mesmo. É melhor prestar atenção em mim mesmo, demônio. É melhor prestar atenção em mim mesmo. Me traz como suspeita que você vai ver meu andar. A hora que eu pisar, a hora que eu entrar em qualquer lugar, você vai ver se o ambiente não vai mudar. Você vai ver se as coisas não vão começar a acontecer. Você vai ver se o inferno não vai tremer. É bom me colocar como suspeita mesmo. Sabe por quê? Porque nós mudamos o destino do povo da nação de Israel. Nós influenciamos, ao invés do povo estar comendo do monturo, não, o povo passa a comer da terra que mana leite e mel. Ao invés do povo estar trabalhando em trabalho comum, em trabalho ridículo, em trabalho mediano, não, o melhor trabalho tem que vir para a igreja do Senhor. Os melhores salários têm que vir para a igreja do Senhor, porque Ele tira do ímpio e dá para o justo. Porque quando Daniel está entre os três, ele ainda é escolhido principal. Isso é palavra de Deus. Então, preste atenção. Estamos saindo sob o olhar de suspeita. Amém, irmãos? Vamos para a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.